Tá, algumas partes tá cortando. Vou tirar. Vamos lá. Se assim tiver falências, me fala. Tudo bem? Beleza, toca o barco aí. Bom, o eco, né? Eu pedi que seja da sala, tá? Depois eu vou ver o que pode ser feito. Estava dando estudado, vou colocar um cobertor, né? Algumas características ali. Porque, né? Quando tem um espaço muito grande assim, dá esse problema. Vou tentar abrir a janela para ver se está melhor. Beleza. Vai ficar inteiro. Tá, vamos ver se dá um. Ô, professor, Oi? antes de eu iniciar, ele só tirar uma dúvida com o senhor aí. Pode falar. Um exercício que eu tinha deixado do ensaio não destrutivos, que era para entregar hoje. Só que Sim. não finalizei ele todo ainda não. Se eu aceito ele depois ou não? Tá, eu vou dar uma extensão de prazo aqui, pode ser? Não, tá ok. Quem Boa noite, me professor. Boa noite, entregou professor. pode me entregar até na quinta-feira que vem. Não, tá ok, obrigado, professor. Tá bom? Aí tem um tempo aí no fim de semana e no feriado também. Tá ok, obrigado. Beleza. Bom, Carlos Ingleses, né, 4 anos antes do Cristo, na verdade, 4 não, né? Século IV, né? Então, 400 anos antes do Cristo, aproximadamente. Ele começou a perceber que algumas pedras tinham atração, e claro, né, naquela época a ciência não era tão avançada. E aí, falava-se, né, que algum tipo de pedra ele tinha algum tipo de alma. Por quê? Porque ela fazia ali, a magnetita, por exemplo, né, a atração de algumas pedras, provavelmente se tivesse ali um composto de minério de ferro, ele também aconteceria essa atração. E foi o início, né, para você ter ideia, que era aquelas rochas que já tinham sua característica magnética natural, vamos dizer assim, né? Porque hoje a gente tem um magnetismo natural, mas a gente tem um invisível também, né? A gente viu na eletricidade quando se passa uma corrente por um fio, e em volta dele ocorre o quê? Uma corrente magnética. Não sei se vocês já viram enrolar um fio aqui dentro de uma chave de fita, por exemplo, já viram essa experiência? Quem já teve essa oportunidade, o parafuso ficar soltando, né? O cara passa um fio de corrente elétrica, ocorre uma magnetismo na chave de fenda e o parafuso fica, né? Sai fixando ali, esse parafuso pequeno, e às vezes a própria chave já tem essa corrente magnética conduzida ali, exatamente por ela passar de uma corrente elétrica. Tá bom? Vocês querem que desenhe? Você pode usar um quadro aqui, né? Legal. Esse quadro você está lendo primeiro. Professor, boa noite. Boa noite. Não está dando para entender muito bem aqui, não. O áudio tá meio ruim, tá um eco danado aí. Tá bem ruim mesmo, professor. Esse erro, gente, eu não consigo. Aí eu achei que ele sabe essa janela aqui ia melhorar. Deixa eu pegar de novo. Uma boa. O som. Peraí, só um minuto. Deixa eu ver um tutorial. Vou silenciar só um minutinho. Vou ver se tem alguma solução.
Ô, Luciano, Oi. cadê ele? Caiu? Deu um terremoto lá. Ai, ai. Voltou. Ah, não, estava silencioso, né? E aí? Então, estão estudando? Não. O pessoal está escutando, mas porém tá dando um eco. Professor Peck, você está numa igreja. É, rapaz, acho que se ele fizesse igual ele fez na outra aula, acho que seria melhor, né? Mas será que o Humberto não usa o mesmo aparelho que os não? Se ele conseguisse falar pelo celular e passar os levantadores, na outra aula pelo menos deu certo, né? Talvez usar um fone de ouvido seria melhor, acho. É, também. Se ele tiver lá também. Não, já tava de fone de ouvido. Eu acho que é o meu computador mesmo. Não sei se eles usavam o mesmo aparelho, todo mundo, né? Por que o Humberto consegue dar aula bacana lá sem ter tudo, velho? Acho que o Humberto tem fone. Acho que é por causa do fone de ouvido, né? O Porque professor aí tá fone de falando ouvido sem é o dele, né, fone. não? Então pedir ao Humberto para passar a E moral para ele. agora? Beleza? Tá bom não, professor. Sei lá, professor, acho que se eu fizesse igual na outra aula, acho que na outra aula tipo, deu certo. Se eu tava falando pelo celular e passando o slide pelo computador. Professor, eu acho que se eu colocar um fone de ouvido, eu acho que ajuda um pouco a conexão aqui. Coloquei o fone de ouvido. Coloquei o fone de ouvido agora. Ok? Coloquei o fone de ouvido. Tenta aí. Tá bom. Vamos lá.
Então, eu estava comentando com vocês que sobre a questão da magnetite, eu fiz a apresentação, né? Vou colocar aqui, acho. E eu tinha comentado a respeito, né, da descoberta da magnetite. Eu só comentava assim, que era pedras que tinham minérios, que tinha alma. Eu comentei, né, por exemplo, que se você pega um determinado líquido e passa por ele, um aço, né, passa por ele, uma corrente elétrica, ele vai ligar na casa, vai ocorrer uma corrente magnética. Claro, né, são dois, mas adiante vai ocorrer. Quando chega ali, nesses nós, ele começa a perceber uma coisa interessante. E o ímã tem polo. Então, existe um sentido de passagem da corrente magnética. Ela não passa por qualquer porta. Tá? E Hilbert já faz outras características dessa característica magnética. Em 1900, observa que ao sinal de terra e aço não dava, as finas de malhas eram atraídas para a rachadura específicas. Só que interessante, né? Então, na Revolução Industrial, começa a se observar que na usinagem acontecia algumas trincas, e essas eram trincas que eram invisíveis, né? Dava para ser inspecionada pelo ensaio visual. E o Hulk observa, né? Opa, tem uma trinca aqui, e as imagens, porque tinha aquela característica de ficar imantadas, as imagens eram atraídas para rachaduras. Então, olha que interessante como é que vai acontecendo a evolução das partículas magnéticas. E só para a gente voltar, né, entender um pouco de como que funciona a característica magnética de um material, a gente tem uma figura muito legal, né, um material sem magnetismo. Pode ver que os spins dele, tá, gente? O spin aí é uma orientação atômica, orientação na faixa atômica do material. Eles ficam espalhados em qualquer sentido. Em qualquer sentido. Lembra que o átomo ele também ele tem por partícula elementar cargas positivas e cargas negativas. É isso? Então, essa orientação ela fica totalmente desordenada. Só que quando acontece uma questão do magnetismo desse material, essa orientação ficou desordenada e mostrada na figura 1 aqui. Vou colocar no número 1, né? Porque vocês estão da forma no número 1. Está aqui. E aqui o 2. Depois de ele ser magnetizado, olha como é que ocorre uma orientação dos espíritos do material. Ou seja, as cargas ficam polarizadas, acontece uma orientação elétrica, e claro, né, o magnetismo ele vem junto com a orientação elétrica. Então, as forças magnéticas devido à orientação dos átomos geram uma força magnética e com um polo, ou seja, existe um sentido como se fosse o sentido de entrada e um sentido de saída. Está vendo? Onde eles chamam de norte e sul. Pode ser observado com as linhas de indução. Como que pode ser observado isso? Pega um ímã, joga de malha, coloca-se em cima de uma folha de papel e joga de malha de ferro em cima dele. Olha o que acontece. Esse negócio de baixo aqui, vou colocar certinho aqui, ó. Acontece as linhas chamadas linhas de indução. Pode ver que ela vai fazendo isso aqui, ó. Passa de um ponto para o outro. Então, isso é uma característica do magnetismo. Então, a primeira característica que a gente tem que prestar, observar, né, vamos dizer assim, é que ela acontece as linhas de indução, elas têm um formato bem peculiar.
peculiar, né? Vamos dizer assim, bem característico, peculiar não, característico, e possui um polo indo do norte aí para o sul. Ok? Pra mim tá ok. Beleza. E os polos magnéticos, as extremidades de intensidade da força magnética é maior. Opa, então tem mais uma característica que lá na frente vai servir para a gente fazer estudos, né? Então ela possui duas forças norte e sul, de forma que os iguais se repelem e os opostos se atraem. Já brincaram, né? Quando a gente pega o ímã e fora, aproxima um do outro, uma hora eles se atraem, uma hora eles se repelem e acabam virando. Né? Quando eles viram, eles vão e ocorre a atração. Vamos, né, galera? Calma aí, só vai achar um jeito de resolver esse problema. Suporte aí de acordo. Então, o que está acontecendo nesses dois ímãs aqui? Está ocorrendo, né? Tem dois polos, eles estão invertidos. Ou seja, o sul está com o norte de outro ímã e o norte está com o sul de outro ímã. Isso vai ocorrer no processo de atração. Por quê? Opostos se atraem. A física é um negócio interessante, né? É um negócio. Opostos se atraem, iguais se repelem. Não sei por que ele tem, eu acho que fisicamente, né? Eu tenho o senhor para falar um negócio. Então, reagir assim. Tudo bem. Vamos lá, aqui está ok? Então vamos considerar, né, que o professor está querendo saber mais da ciência, mas vamos considerar a ciência como a característica principal, que os opostos se atraem e os iguais se repelem. Então eu vou dar um exemplo aqui, vou fazer um desenho quase igual a esse aqui, não tão belo quanto, né, mas para vocês entenderem o que vai acontecer aqui. O que vai acontecer aqui. Então, tem dois ímãs, e aqui está o norte, e aqui está o norte, aqui está o sul, e aqui está o sul. Então, dessa vez, então, vou inverter esse negócio aqui, está norte, sul, sul. O que vai acontecer aqui? Vai repelir, né? Vai acontecer uma repulsão deles aí, tá? Normalmente, se você deixar eles livres, né, aí eles acabam virando. Acaba virando, é isso que acontece com o equilíbrio, né? Eles viram, aí o sul fica do lado do norte, do lado do sul, então gruda novamente. Olha as técnicas, legal, né? Olha que interessante essa característica. A gente volta a falar disso aqui, tá, gente? A ideia hoje é dar uma ideia geral. Então, o professor normalmente usa uma ideia geral para depois estar pegando as particularidades. Então, ele fez um experimento interessante. O que aconteceu aqui? Tem uma bateria de 12 volts, passa-se uma corrente do positivo para o negativo. Então, ó, está passando a corrente ali, que é uma corrente contínua. E ele colocou uma ponta de compasso, bem equilibrada, ali, de forma que ela gira muito fácil, não tenha muita dificuldade de girar. E aí ele percebeu que, né, esse aqui é um resistor qualquer, por que resistor qualquer? Lembra que a gente viu no vídeo? Eu não posso ligar uma coisa direto negativo, senão estoura. Então, um resistor, uma lâmpada, qualquer coisa assim. E aí, à medida que ele colocava essa força de oxigênio, ficava girando, né, de acordo com o que ele colocava, ele tirava energia e ficava girando. E aí, ele percebeu o seguinte: opa, então, em volta de um fio que se passa a corrente elétrica, gera em torno dele uma corrente magnética. Um exemplo bacana, quem tem impulso?
Já fizeram isso? Isso é Islândia, não tem bússola, não. Como é que é, professor? Nem tem bússola. Bússola. Aqui tem o norte e o sul, né? A bússola. Isso. Nossa, tá ruim, né? Tá ruimzão, viu, professor? Tá bravo. Peraí. Eu não estou conseguindo tirar o microfone. O que está acontecendo, pelo menos na minha cabeça, o que está acontecendo é que eu estou com dois fones. Abrir o aperfeiçoamento de áudio. Prefiro o caramelo latino. Oi? O caramelo latino. Pois é. É, professor, pode ser que você tá com dois fones ligados mesmo, porque. Dois microfones ligados, porque tá, o eco tá muito. É demais, né? Uma engrenagem aqui. Sistema de som. E agora? Tá ainda. Tá dando pra escutar nada, não. Ô, professor, aquele fone de ouvido de concha, às vezes ele seria um pouquinho melhor, pra, igual o senhor tá em sala de aula, assim, ó. E aí, Luciano, de novo. É, rapaz, que tá feio. Tá osso, hein? Do professor Humberto, né, o áudio dele fica bom porque ele tem aquele fone de ouvido de concha. É, Ah, não, aquilo já é o headphone específico, né? Pra
Laptop e PC. A outra melhor, um cachorro latindo. Eu acho que é daqueles fones de ouvido, né, de telemarketing. Ele ajuda bem aqueles fones, né, para local fechado, assim. O headphone de laptop e PC, o microfone dele já suprime ruído. Engraçado, não sei se ele está usando o laptop, igual eu mesmo estou usando aqui o microfone do laptop. O áudio sai normal. Pois é, ó. Aí, Luciano, você viu que eu estou tentando parar de falar notebook, né? Laptop, É mas tá laptop. gastando, hein? É porque notebook é caderno, entendeu? Não faz sentido. É computador portátil, é laptop. Você tá gastando mime. A gente aprende errado, tá vendo? Aí depois, pra você esquecer, assim, parar com a mania, aí já demora. Pra levar o computador. Fala computador. É, rapaz, que canseira, viu? Hoje É, o pessoal tá que pode falar, Ivan. eu acho que o pessoal da escola tá querendo que nós volta para aula mesmo, viu? Porque hoje na aula do Cassius, hoje também tava assim também, não tava dando para entender muito bem, não. Professor, seu áudio tá desligado aí, viu? Ok. Tá melhor, né? Por enquanto, sim. Pois é. Bom, vamos lá. Eu vou devolver isso. Então, aqui, vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos voltar um pouco. Tudo bem? Não me importa, não, porque eu acho que ficou muito ilegível, ficou muito complexo para vocês aí. Então, eu mostrei aqui a figura, um material sem magnetismo, e aí a orientação atômica dele fica desordenada. Tá vendo? Eu chamei de figura aí. Pode ver que tem um spin de um átomo na horizontal, na vertical, tem inclinado ali. Ou seja, existe uma desorganização de orientação, o que é chamado de spin, uma espécie de polaridade dos átomos. Quando o material ele passa, por exemplo, a corrente elétrica por ele, ou ele é magnetizado por outro, normalmente acontece isso, né? Tem um ímã muito forte que fica próximo a ele ali e gera essa magnetização dele. Olha como é que o spin dele fica orientado, né? Todas as setinhas azuis para baixo e as amarelas para cima, ou seja, ficou muito orientado, ele está magnetizado. E o que eu falei? Se você pegar um ímã, por exemplo, colocar em cima de uma folha de papel e colocar em malhas de ferro, vai acontecer o quê? Uma orientação do campo magnético. Essas limalhas vão seguir a orientação do campo. É chamado de linhas de indução. Olha que legal. Isso, ela tem uma orientação mostrando que ela está saindo do Polo Norte e chegando até o Polo Sul. Bacana? Está um pouco mais entendível? Agora sim. Bom, aqui eu falei que o ímã ele tem uma característica chamada de polos magnéticos. A extremidade, inclusive no polo, né, a intensidade magnética, a força magnética. Gente, o magnetismo ele gera uma força magnética, tá? A gente vai ver depois que a força magnética é dada por força igual a Bill, né? Olha só, Bill, a gente vai falar depois o que é isso aqui, tá? Uma fórmula física que relaciona ali, entre outras coisas, né, a intensidade
intensidade do campo magnético. E aí, esse polo, essa força é mais intensa, esse magnetismo é mais intenso, pode ver que está mais a cor mais forte ali, né, na cor branca. E eu falei que os iguais e os opostos se atraem. Inclusive, eu fiz um desenho muito melhor que essa figura aí, mostrando que se o norte estiver com o norte ou o sul com o sul, eles vão se repelir. Acontecer, como se diz, né? Os iguais se repelem e os opostos se atraem. E aqui, né, mostrando o seguinte, que o STED aqui, né, ele fez um experimento, colocou uma ponta de compasso, e aí ela foi colocada numa haste de forma que ele ficava bem fácil de deslizar, tá? Ele ficava girando. Claro que ele não girava à toa, mas qualquer força podia fazer com que ele girasse ali. Ele colocou um resistor entre a ponta do compasso e a bateria, gerou uma corrente elétrica e esse compasso começou a girar. Ele começou ali a ter um giro, né? Seu 100%, professor. Aí, professor, seu áudio agora ficou bacana agora, ó. Mas eu coloquei no telefone, né? Depois eu vou ter que reaver a senha aqui, porque vai comer minha internet toda. Vamos lá, detonar, né, a internet do professor. Uai, ele não te passou a senha do Wi-Fi? Pode pôr na conta do Meta aí, professor. Passou, mas eu não estou sabendo. Eu não estou sabendo. Depois eu resolvo isso. Depois eu ver como é que eu faço para acessar através da. Que isso, professor? Você dá aula de física aí, que é o trem de doido, não coloca uma senha, tá sabendo, não? Pois é, cara. De vez em quando a gente dá esses furos de notícia. Bacana. Então, quando se passa uma corrente elétrica por um fio, e aí eu perguntei, eu cheguei no ponto, né, que está desenhado aqui, ó, uma bússola. Já fizeram essa experiência? Colocaram uma bússola perto de um fio energizado? Ela fica louca, hein? Isso, ela fica louca, né? Principalmente porque é corrente alternada. Aquela alternada, ou seja, ela muda de sentido, né? Por uma grande quantidade de tempo, por um segundo. 60 vezes no Brasil, na maioria dos estados brasileiros, vamos dizer assim. Por quê? Porque existe um campo magnético, a bússola ela se orienta através do magnetismo natural da Terra, e se você está informando ali, né, uma força que fica uma hora no sentido do outro, no outro, ela não sabe para que lado que ela vai, né? Tudo bem? Então, hoje é só para a gente ver os princípios físicos do magnético, né? Então, a gente viu que tem ímãs naturais, está aqui, né? Chamado, você pega a história ali, fala que eles achavam, né, antes de Cristo, que determinados minérios tinham alma, por isso que eles atraíam outros tipos de minérios. Depois a gente percebe como que ocorre a geração de uma força magnética dentro do material, uma orientação de spin dos átomos, e por fim a gente sabe que eles têm polos. E também existe, né, magnetismo gerado através de uma corrente elétrica. Tem até a regra da mão direita, né? Você, faz o sentido, né, do polegar, e o sentido do polegar, o sentido elétrico, e, né, quando você gira a mão assim, você sabe em que sentido, né, seu horário, anti-horário, que o campo magnético está ocorrendo. E aí a gente vai entrar num negócio muito interessante também, um processo chamado de permeabilidade magnética, que são divididos em 3 grandes grupos. A gente vai ver que isso é uma limitação do nosso ensaio. Como é que é esse negócio da mão aí? Regra da mão direita? É? Deixa eu colocar aqui para mim ver. É porque como é que a gente poderia chamar de regra da mão direita, né? O sentido da corrente, tá vendo? Ele está, no meu caso aqui, não sei se vocês estão enxergando da esquerda para a direita, né? Tá vendo? O sentido da corrente está da esquerda para a direita. Se você girar a mão, você sabe aqui, ó, vou colocar, ó, virando aqui, ó, ele está no sentido horário. Se você
Entendeu? O sentido mudar, ele vai estar no sentido horário. Ou seja, o sentido da corrente elétrica determina o giro ou o sentido do campo magnético. Tudo bem? Beleza. A gente vai ver isso melhor, tá, Luciano? Eu não vou adentrar, não. Vou ver se eu pego exemplos melhores aí. Por quê? Porque muitas vezes e aí você vai ver que isso é importante. A gente vai ver que isso é importante. Por quê? Porque tem equipamento que a corrente elétrica ela é um fio, mas a grande maioria dos equipamentos, um fio reto, tá? Quando eu falo fio reto, mas a grande maioria dos equipamentos, você vai ter um enrolamento, ou seja, então a corrente ela vai passar por uma bobina e aquela bobina vai gerar um campo magnético. E aí a gente vai ver que isso tem sentido, tá? Essa pergunta do Luciano é muito importante. Outra coisa que a gente vai ver é que a descontinuidade ela é mais percebida quando o campo ele está a 90 graus do campo magnético, né? Calma que a gente vai ver isso aí, tá? Não sei se eu embolei mais o meio de campo ou não. Mas eu vou dar um exemplo rápido aqui, ó. Tem uma trinca aqui, ó. Estou desenhando a trinca aqui, beleza? Vou pintar ela de amarelo. Só para não ficar muito vazio aí. Vou pegar aqui um marca-texto, pintei a trinca aqui, ó. Então, eu vou fazer dois campos magnéticos aqui. Vou colocar um roxo aqui primeiro. Ó. O campo magnético está nesse sentido e o outro está nesse. Só que, primeiro, eu gero um campo magnético nesse sentido e o outro nesse. Ok? Então, um dos dois vai representar melhor a trinca, ele vai perceber melhor a trinca. Então, o sentido do campo magnético, direção e sentido, vamos dizer, né? Por que direção e sentido? Tem um que está na vertical da esquerda para a direita, tem um que está na horizontal, né? Ele está na direção horizontal e o sentido esquerdo para a direita, e o outro está na direção vertical de cima para baixo. Então, a direção e sentido é importante na hora de realizar ensaios. Tá? E normalmente a gente faz a combinação dos dois, por quê? Porque você não sabe se a trinca está na horizontal ou na vertical. Mas a gente volta a falar disso lá na frente, tudo bem? Essa regra da mão direita é interessante, é importante, assim como entender que a direção de magnetismo em um sentido normalmente não é a ideal. Mas se você tiver que fazer ela, é bom você conhecer bem o processo para que você não deixe passar trincas despercebidas. Mas a gente volta nisso aqui com mais detalhe. A ideia aqui hoje é mais um apanhado geral do ensaio, dos princípios físicos, mas a gente volta, né? Isso aqui é muito importante. Agora, a permeabilidade magnética, né, ela pode ser dividida em três grupos. Primeiro, os ferros magnéticos. E aí tem uma letra grega, parece um M aí, mas chama Mi, maior que 1. E o que ela fala? Que materiais fortemente atraídos por um ímã, ferro, cobalto e quase todos os tipos de aço. E aí, eles são ideais para inspeção por partícula magnética. Esse quadro, tá, gente, eu acho muito legal, porque ele aqui já fala de uma das limitações do processo. Por quê? Espera aí que a gente vai ver. Segundo, paramagnéticos. Materiais, aí o Mi dele vale igual a 1. Materiais levemente atraídos por ímã. Platina, potássio, alumínio, cromo, estanho. Não recomendados para inspeção. Opa, então a gente já vê uma limitação forte, hein? Alumínio não é um material muito recomendado para encontrar trincas por partículas magnéticas. Por quê? Porque a permeabilidade dele é igual a 1 e tem que ser maior que 1 para ficar mais fácil de encontrar trincas em materiais, tá? Então, ele tem ele pode ser magnetizado, tá, gente? Ele tem um magnetismo baixo, tanto que fala levemente atraído, mas não é recomendado para inspeção. E tem os diamagnéticos, né, que esses são levemente repelidos por um ímã. Olha só, prata, zinco, chumbo, cobre e mercúrio. O ensaio não é aplicado. Não é aplicado.
A permeabilidade magnética dos materiais não são constantes, pois depende da força e do fluxo de magnetismo do material. Então a gente volta depois, né, falando um pouquinho a respeito disso, mas a gente já tem aí que ferro, cobalto e quase todos os tipos de aço, tem um tipo de aço aí, né, o austenítico, não sei se alguém já teve contato com ele, você chega ele perto do ímã e não acontece nada. A gente vai comentar depois por quê. Tá? Na metalurgia, a gente sabe por quê, né? A gente depois vai ver que é exatamente o CFC, né? CCC, CFC, lembra? Corrente contínua, corpo de cubo centrado, ou seja, a estrutura cristalina do aço influencia no material que não é atraído, né? Então a gente pega alguns aços que você aproxima o ímã. Aliás, um dos testes que é realizado é esse, né? Você, não, opa, será que esse aqui é um aço austenítico mesmo? Né? Aí você chega perto dele, é atraído pelo ímã. Opa, tem alguma coisa errada. Ô, professor, o aço inox 304 o ímã no garra nele mesmo, não? 304, é isso aí. A gente vai ver depois, trazer uma tabela para vocês. Ou seja, o próprio aço, tá? Quem falou? O Ivan? É o Ivan? O Ivan, o próprio aço, quando ele chega na temperatura de aproximadamente 900 graus, né, ele está bem rubro, né? Ele deixa, aí qualquer tipo de aço, ele chegou na temperatura ali que está acontecendo a transformação da estrutura cristalina, ele deixa de ser magnético. Então, todos os aços têm a fase que ele não está nem aí para o ímã, né? Vamos brincar assim. Mas o 304, bem lembrado, né? Que o professor falou, é um aço que você... até uma forma de teste, né? Ele atraiu, opa, isso aqui não é o AISI 304, não. Está me enganando. Exercício, para a gente dar uma quebrada aí nesse clima que ficou tenso por causa desse som. A galera ficou nervosa. Calma, no final está tudo certo. Não deu certo porque não chegou no final. Piadinha ruim, professor. Vamos lá, faz o exercício. Eu achei que hoje eu ia levantar, escrever no quadro, eu estou amarrado no microfone. Eu acho que todas é verdadeira. E aí eu também estou nessa letra D aí também, todas verdadeiras. A número 1, a letra A, né? E essa letra B aí Verdadeira. são verdadeiras. São todas verdadeiras mesmo, Luciano. A permeabilidade magnética, pouco nós estávamos discutindo agora com o professor, né? Que tem determinados aços que ele não pega o ímã, né? Eu também acho que é isso.
Achei um vídeo legal aqui. Vamos lá. Achei muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Acho que a letra D, assim. Letra D? Então, ó, vamos lá. Qual das afirmações abaixo é verdadeira? O ensaio por partículas magnéticas aplicável em materiais ferromagnéticos, ok, né? E aí a gente viu que os outros são até, não é recomendado, ok? Os materiais diamagnéticos não são atraídos por ímãs. E a permeabilidade magnética também é ok, né? Não são atraídos pelo ímã, repelidos, assim, né? E a permeabilidade magnética não é constante para um determinado material. Sim. Acabamos de ver um exemplo que eu falei do aço, né? Quando ele chega a 912 graus, ou aproximadamente nessa temperatura, ele tem uma mudança na sua estrutura cristalina que ele deixa de ser ferromagnético, né? Para diamagnético. Olha que interessante. Então, ela não é constante. A temperatura, por exemplo, é um processo que faz com que o material ele deixe de ser um ímã. Então, realmente faz com que todas as alternativas são verdadeiras. Eu vou tirar aqui um minuto e vou passar um vídeo muito bacana que eu achei aqui agora. Esse intervalo de tempo, falei, pô, quem sabe tem alguma coisa legal aqui. Vou fazer um teste aqui primeiro, daqui a pouco a gente vê. Vamos lá. 13.266. Uma guia. Agora eu vou silenciar aqui. Que é verdade? Nós vamos responder de forma simples. A elétrica gera em torno de si um campo magnético. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Mas será que é verdade? Nós vamos responder de forma simples e rápida. Todo condutor percorrido por uma corrente elétrica gera em torno de si um campo magnético. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Mas será que é verdade? Nós vamos responder de forma simples e rápida e na prática. Então se liga. Quem descobriu que correntes elétricas criam campos magnéticos foi Hans Christian Ørsted em 1820. E ele acabou descobrindo isso por acaso. Olha, pegou a mesma foto que eu, danado. Que estava próximo a um condutor percorrido por uma corrente elétrica. Para tentar mostrar para vocês Processo aí, que existe um campo magnético em torno de um condutor que está sendo percorrido por uma corrente elétrica, nós vamos fazer um experimento um pouco diferente. Para o teste prático, nós vamos utilizar a nossa máquina de corrente. Como é que nós vamos fazer? Vamos aplicar uma corrente elétrica em um condutor, vamos espalhar em volta desse condutor limalha de ferro. Se realmente a passagem da corrente criar um campo magnético, nós vamos conseguir visualizar esse efeito e a atração da limalha de ferro pelo condutor. Já temos então aqui o nosso condutor posicionado. Estou terminando de jogar aqui um pouco de limalha de ferro em volta de todo o condutor. Eu vou colocar aqui o nosso multímetro para que vocês possam acompanhar a intensidade de corrente que está passando pelo condutor. Nós vamos começar o nosso experimento. À medida que eu vou aumentando a corrente, vocês já conseguem notar, próximo ao condutor, a movimentação da limalha de ferro, provando que existe um campo magnético sendo criado em volta dele. Se eu aumentar essa intensidade bruscamente, o efeito é maior ainda. Então está comprovado que realmente a passagem de corrente elétrica por um condutor gera em torno de si um campo magnético. Mas esse campo magnético é em torno de todo o condutor. Quando ele está dessa forma aqui, não fica muito fácil de visualizar. Então nós preparamos mais um teste para a gente conseguir visualizar aqui o campo magnético em volta de todo o condutor. Agora nós mudamos um pouco. Nós estamos passando o nosso condutor por um furo em uma placa de acrílico. Vou jogar de novo a limalha de ferro agora em cima da placa, para a gente tentar visualizar se vamos ter o campo magnético realmente em volta de todo o condutor. Então vamos agora aumentar a intensidade de corrente. Já consegue visualizar a movimentação da limalha. Se eu aumentar, eu tenho um aumento também do campo. O campo aumenta proporcionalmente à corrente elétrica que está passando. Esse aqui é um dos motivos pelos quais você não pode misturar cabos elétricos com cabos de dados, por exemplo. Essa foi mais uma maneira da Eletricity de mostrar para vocês coisas simples na prática.
sei se vocês escutam o telefone tocando aí. Toda hora chega uma mensagem. Bom, vamos lá. Bacana, hein? Interessante, né? A característica do giro dele, inclusive quando deixa eu voltar aqui um pouquinho, ver se dá para mostrar isso aí. Pelos quais você não pode misturar. Ou seja, o sentido ali, né, que a corrente estiver passando, ele vai ter um giro à direita, né, anti-horário ou horário, tá, gente? Direita não, horário ou anti-horário, dependendo ali do sentido da corrente. Tudo bem? Mas é para vocês verem que ele até fala no final, né? Ele dá uma recomendação no final e olha, gente, não, por isso que não é bom colocar cabos de dados ao lado de cabo de energia elétrica e nada que possa sofrer uma determinada interferência magnética deve ser colocado, né? Porque realmente vai perder ali o sentido, vai perder ali, vai perder a orientação, do objetivo daquele determinado equipamento, sei lá, o que for colocado pelo sentido de corrente elétrica. Agora, no nosso caso, é utilizado, né, um material que vai gerar uma corrente elétrica, essa corrente elétrica vai ser transformada em magnetismo, esse magnetismo vai ser passado para a peça e a partir disso vai ser feito um ensaio para verificação de descontinuidades. Essa é, no fim das contas, o objetivo, né? Foi o que a gente viu ali do Hulk, que ele era torneiro, ele estava fazendo usinagem, ele viu as trincas, viu as limalhas de ferro sendo atraído por aquelas trincas, uma concentração de limalhas de ferro. Eu falei, opa, tem alguma coisa aqui, certo? E ali nasce um conceito interessante. Falou, poxa, será que dá para ver trincas ou descontinuidades que a gente não enxerga a olho nu através deste processo? Nasce o processo de expansão por partículas magnéticas. Deixa eu tirar aqui. E aí a gente... Ah, que legal. Exercício para treinar aí, ficar fera. É mais uma pegadinha, né? Esses são os paramagnéticos, não, né? Esses são os diamagnéticos, não, esses são os ferros magnéticos. Os paramagnéticos são os levemente atraídos e os diamagnéticos levemente repelidos. Não, você também gosta de colocar umas perguntas avacalhadas, hein? Pelo amor de Deus. Foi terrível. Ele tá bem? Vai ter que dar um bicudo aí, né? Por aí. Até que Todos assim, os materiais podem ser ensaiados por partículas magnéticas: ferro, aço, níquel e cobalto. até que não foi difícil. O alumínio, por exemplo, eu falei muito forte dele, né? O alumínio eu destaquei muito. Eu falei, gente, alumínio é um material complicado. E quando eu falo que alumínio, eu já tiro duas aí, né? Já aumentou a probabilidade de 50. 50. Pois é. E aí, o cobre pode ser, hein? Pode. Eu acho que pode. Não, no cobre não pode, não. Ensaiado partícula magnética não pega no cobre, não. Não, mas o cobre é um excelente condutor de eletricidade. Não, mas e essa característica dele tem não, professor.
Muito bom. Você está me xingando, meu pessoal. Pô. Que pergunta avacalhada. Pergunta avacalhada. Ivan, e aí? O professor já fez ali o. Igual aquele. Quem quer ser um milionário, né? Tira duas perguntas. Tirei duas perguntas aí. Não é nem A nem a D. Para passar para a próxima etapa e ganhar R$200 mil, a letra correta é. Professor, eu vou ficar com a letra B aí também, viu? Por sua conta e risco? Eu vou na letra B aí, ó. Eu nunca vi ímã pegar partícula magnética. O cobre não pega. O cobre não pega ímã, não, é. Ele passa energia, mas não pega ímã, não, é. Não, beleza. Então, é isso mesmo, né? A letra B aqui. Tá bom? O ferro-aço, óbvio, né? O níquel não estava relacionado lá. Vou até voltar na tabela para vocês verem. Mas o cobre realmente, ele, apesar de ser um excelente condutor de eletricidade e de calor, ele não é um material ferromagnético, ele é um diamagnético. Pelo contrário, né? Ele é levemente repelido por um ímã. Tá? Então, na prata, zinco, cobre e mercúrio. Eu tinha marcado alumínio aqui, né? Alumínio não é um material interessante, não recomendado para inspeção, chamado de paramagnético. Bom, só os ferros magnéticos aí que são atraídos pelo ímã. Aí, ó, pode passar passar aí, né? Faz o Pix aí, professor. Quem que é o cara rico aí da área? Não sei. Vou fazer o Pix aí. Vou fazer o Pix. Olha que legal. Na característica no processo, né, de usinagem, foi percebido, né, foi estudado que a trinca ela gera um processo chamado de campo de fuga. Tá? Antes do campo de fuga, vamos lembrar o que é que aconteceu no experimento lá do vídeo que a gente viu. Aqui, ó, linhas de indução. Linhas de indução. Então, vou fazer um desenho aqui, ó. Deixa eu limpar, opções de ponteira, apagar todas essas. Então, vou fazer um desenho aqui para passar para a próxima etapa. Caneta. Cadê você? Opções de ponteira, caneta, está aqui, ó. Está aqui o ímã. É isso? Se você jogar uma limalha de ferro, a gente viu que ele fica assim, ó, com as linhas de indução, tudo bem? E aqui tranquilo, né? Então essas são as linhas de indução aí. Agora, o que acontece? Tá aqui as linhas de indução muito bem orientadas. Tá vendo? Cadê as linhas aqui? Aqui, ó. Do norte para o sul. Então tá aqui, ó. Norte para o sul. Só que aconteceu uma fissura aqui, ó. E aí o que acontece? Campo de fuga, tá? O desvio da linha de força, ou as linhas de indução no fluxo magnético com origem de novos polos. Uma trinca ou descontinuidade se comporta como um campo de fuga e um ensaio. Logo, esse é um detector de um campo de fuga. Então, vamos voltar aqui para o desenho para a gente entender o seguinte. Está aqui o ímã. Não vou desenhar a linha de fuga aqui não, mas vou desenhar o polo aqui, ó. Norte, sul. Ok? Por que acontece um campo de fuga? Vou desenhar aqui abaixo, aqui, ó. Agora eu vou desenhar essa peça com a trinca, ó. Trinca. Norte, sul. E olha que interessante que acontece aqui. Quando aparece uma fissura, essa ponta dela aqui vai virar norte e essa ponta aqui vai virar sul, ó.
Olha que interessante. Então, a separação, se você pegasse esse ímã aqui, ó, e separasse ele, quebrasse ele no meio aqui, ó, peguei esse quebrar no meio aqui, ó, transformou em dois, ó. Aqui é norte, dessa metade aqui viraria sul, e aqui que era sul, a outra extremidade vai virar norte. Se você pegar um ímã e fizer isso, quebrar ele, vai acontecer isso aí, ó. Acontece a inversão, né? Uma inversão. E aí a trinca, ela segue esse mesmo princípio. A trinca não, vamos dizer descontinuidade, tá, gente? Porque pode ser uma trinca subsuperficial, um defeito subsuperficial, uma coisa que esteja aqui perto da superfície, ó, uma bolha perto da superfície, vai acontecer a mesma coisa, um S e um N aqui, ó. Inclusive, a partícula magnética ela já começa a se diferenciar do líquido penetrante. Por quê? Porque se é uma descontinuidade que é muito próxima da superfície ali, mas ela não está na superfície, ela pode ser detectada por esse ensaio, tá? Agora, o campo de fuga ele nasce, vamos lá para o campo de fuga, por causa disso aqui, eu tenho o norte e o sul. E aí há uma inversão de polaridade aqui, e aí começa a dar essa barriga aqui, ó. Então, se você colocar limalha, o que vai acontecer? Ela vai se concentrar em maior quantidade aqui, ó. E onde que a gente enxerga isso? Aí a gente leva com um aparelho, um equipamento. O equipamento ele vai ter as limalhas só que em forma líquida, uma solução, e você vai jogar uma luz ultravioleta, e aqui, ó, você vai conseguir identificar uma trinca que não estava, que poderia ou não estar visível aos olhos, vamos dizer, olho nu em si. Tudo bem? Então, o princípio de expansão por partícula magnética, ele parte disso. Tem as linhas de indução, eu rabisquei tudo aqui, né? Mas só para vocês entenderem, que quando ocorre uma fissura, uma descontinuidade, há uma inversão de polaridade e aí, por isso, né, há uma confusão ali magnética, vamos dizer assim, a pessoa está exagerando, mas há uma grande concentração de limalha de ferro, né, você vai jogar uma limalha aqui fluida, na semana que vem a gente vai ver esse vídeo, vou mostrar alguns vídeos de vocês para expansão, para vocês entenderem o que a pessoa está falando melhor, desenhar melhor esse processo, mas olha que legal. E aí começa, sim, a entender e ver o que está acontecendo no processo de expansão por partículas magnéticas. Perguntas? Esse é o... Deixa eu ver aqui. Falar, professor. Não, estou olhando o negócio aqui. Deixa eu ver se tinha um campo de fuga aqui, mas não tem, não. Tentando achar um campo de fuga, mas está difícil. Bom, não achei. Depois, semana que vem, a gente vai ver direitinho. Sempre tem um de Gauss aqui, não é o que eu quero. Bom, tranquilo? Fechou aqui?
Toca o barco. Toca o barco. A descontinuidade deverá ser transversal à linha de fluxo do campo magnético, melhorando a sensibilidade do ensaio, identificando melhor a descontinuidade. Eu tinha comentado isso para vocês, depois a gente verifica isso de novo, mas olha que interessante. Então, aqui eu trouxe uma técnica do contato direto, depois a gente vai ver cada técnica de cada equipamento, né? Tem yoke, técnica por eletrodo, cada um com a sua particularidade, uma forma de fazer inspeção, tá? Então, às vezes você está fazendo inspeção no campo, você vai usar um certo equipamento. Se você está ali fazendo uma inspeção de lote de peças, normalmente você vai ter uma máquina estacionária, e aí depende do tipo. Mas o que eu quero mostrar aqui agora, e aí na próxima aula, quando a gente for ver o vídeo, vocês já vão estar treinados para isso, é que a descontinuidade deverá ser transversal à linha de fluxo do campo magnético, melhorando a sensibilidade do ensaio e ficando melhor a descontinuidade. Então, eu tenho a intensidade aqui, ó, mostrando, né, nesse sentido, aqui, ó, IA. Essa IA aqui é a corrente elétrica em amperes, tá? E o campo magnético, ele está na vertical. Na verdade, se a gente fizer a regra da mão direita, né, está nesse sentido assim, tá, gente? Está em volta da corrente nesse sentido. Regra da mão direita. Você coloca a sua mão direita. Deixa eu ver se vocês estão me enxergando aqui. Mão direita. Da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. O que está acontecendo aqui? Entendeu? Só você girar. Aqui, Liberasse uma imagem aí, fez pra gente ver. Vocês não estão vendo aí? Não? Nós tá vendo o slide. Fixei em mim. Por o senhor a gente tá vendo, não. Não apareci, não? Não, o senhor tá com a imagem. Vamos lá. Daqui a pouco eu apresento de novo. Júlio saiu. Por que eu não estou aparecendo? Agora tá, agora seguir. Tá aparecendo. Estão me vendo aí, né? Não, regra da mão direita, ó. Aqui, ó. Colocar no sentido de vocês aí, ó. Tá vendo? O meu polegar é o sentido da corrente elétrica. Ó. Corrente elétrica. E eu vou girar a mão, ó. Aqui. Onde eu estiver girando a mão, está no sentido da corrente. Se eu estiver nesse aqui, ó, fazer o giro para cá, ó. Então, depende de onde está o sentido para fazer, para entender aí como que está ocorrendo o processo de magnetismo. Entendeu? Por isso que eu falei aqui, ó, se vocês colocar, né, peguem o polegar de vocês, coloca aí no sentido da esquerda para a direita. Coloca no sentido da tela, da seta aí. Coloca o seu polegar no sentido da tela. Ah, entendi agora. Um fica no sentido horário, uma mão no sentido horário e outra no anti-horário. Isso. E aí você gira a sua mão, você vai ver que ele vai fazer isso aqui, ó. Sua mão está girando assim. Ou seja, por que eu estou mostrando isso? Porque ele está girando no sentido da peça. Então, ele está mostrando que ele só está nesse sentido aqui por causa do desenho, né? Você está com um desenho da vista frontal da peça, mas ele está girando em torno da peça. Agora, o importante é que, olha essa descontinuidade. A descontinuidade que está falando sim, ela está longitudinal. Essa aqui está 45, né? Então, não é, vamos dizer assim, um processo ideal, mas ainda está melhor do que essa que está não. Ela está no mesmo sentido, olha só, está vertical junto com o campo magnético. Então, ou você não percebe a descontinuidade, ou você vai perceber ela muito pequena. Olha que interessante. Então, esse é um conceito extremamente importante, tá, gente? Isso aqui, para a questão prática, é importante mesmo. Tem que saber se o equipamento ele gera mais de um sentido em direção de campo magnético. Se ele não gerar, você tem que tomar cuidado de fazer o quê? Passa o sentido do campo, faz o sentido em uma expansão de sentido e depois faz em outro, porque pode deixar trincas para trás. Ficou claro? Isso aqui é legal, eu volto a repetir, mas eu queria que vocês entendessem, pelo menos nesse momento aí, essa propriedade de sensibilidade do ensaio.
Silêncio. Esse silêncio mata o professor. Não, eu consegui entender, professor. Beleza. Tan, tan, tan. A gente volta a falar disso, tá bom? No vídeo que nós vamos ver semana que vem, ele fala sobre isso, eu reforço de novo. Vocês vão ver na prática do vídeo, o vídeo é muito bacana. Ele é em inglês também, mas eu paro e volto para vocês verem que uma hora a trinca vai ficar pequena, uma hora você vai ver que ela vai... você vai detectar ela com maior facilidade. Exatamente por causa dessa linha transversal do fluxo de campo magnético e linha em relação, né, à trinca, à descontinuidade, tá? Ok. Então, se a minha linha está assim, o ideal, vou colocar de vermelho aqui, ó, só resumindo a ópera, que a minha descontinuidade esteja assim. Agora, se ela estiver assim, ó, na vertical, vou colocar aqui outra cor de azul de novo. Azul que representa a descontinuidade, ela tem que estar nesse sentido. Sempre atravessando ela transversal, tá? Longitudinal no sentido do eixo, transversal é perpendicular ao eixo. Se a descontinuidade estiver... Vamos resumir bem grosseiramente, tá? Só para você entender. Se a descontinuidade estiver deitada na vertical aí, o campo magnético tem que estar vertical. E se a linha na descontinuidade estiver vertical, a descontinuidade tem que estar horizontal aqui. Isso aí vai ser a forma que você vai mudar o equipamento, né, professor? Sim. Bacana? Fechamos. Dúvidas? Deixa para a próxima. Então, beleza. Boa noite. Se não tem Boa mais noite, dúvida, professor. fechamos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos.